Essa questão ela é bem tradicional do nosso material e é comum a galera acabar tendo dúvida nela, né? Então, vamos lá. Uma microempresa do Distrito Federal produz artigos manufaturados de grande consumo. O custo de produção de um desses artigos é regido pela função C de U igual a 7U mais 320, onde C é o custo em reais da produção de U unidades dos artigos. De acordo com tal função, analise e julgue as afirmativas seguintes. Bem, então essa função aqui, ela me dá o custo para produzir U unidades de um artigo, né, desse artigo manufaturado aí. Beleza. Então agora, vamos ler aí o enunciado. O custo de produção de 10 artigos dessa microempresa é de R$ 390. Então, peraí, ele quer o custo de 10 artigos, C de 10. Ele quer que a gente coloque 10 no buraco da função. Beleza? E aí vai ficar assim, ó. C de 10 vai ser 7 vezes 10 mais 320. Beleza? Isso vai ficar 70 mais 320, que dá R$ 390, o que torna o item certo ou errado, o que torna o item certo. Beleza? Então, esse foi o item 1. Vamos para o item 2. O custo de produção por artigo é igual a R$ 327. Essa questão ela é interessante. Por que ela é interessante? Porque a galera tende a errar ela. A pessoa, o custo de produção por artigo é 327. Aí a pessoa vai lá e faz C de 1. Aí ela vê assim, 7 vezes 1 mais 320 é igual a 327. Ora, então o preço de um artigo é 327. Então o preço por artigo é 327, certo? Errado, galera. Gente, 327 é o preço de produção de um artigo se ela produzir apenas um. Vamos supor que essa empresa ela produza 2 artigos. Qual vai ser o custo? O custo vai ser 7 vezes 2 mais 320. 7 vezes 2, 14. Isso dá 334. Quanto que ela gastou por artigo? 334 dividido por 2. Isso aqui dá, acho que é 167, né? 300. Vocês já viram, vocês sabem que eu sou ruim de conta, gente. Então vocês me ajudem com essas continhas de cabeça aí. Isso dá 167. Ou seja, se ela produzir 2 artigos, vai dar 167. Agora, se ela produzir 3 artigos, vai ser 7 vezes 3 mais 320. Isso dá 300, 7 vezes 3, né? 21, 341. Quanto que ela gastou por artigo? 341 dividido por 3. 341 dividido por 3, isso dá aproximadamente 113,67. Ou seja, galera, o preço por artigo vai variar da quantidade de artigos que ele fizer. Espera aí que a voz falhou. Então, o preço por artigo vai depender da quantidade de artigos que ele tiver. Concorda comigo, gente? Então, esse item 2 é um item errado. Ele é um peguinha. Ele é um peguinha para você colocar um no buraco da função e achar 327. Beleza? Se tiver dúvida, galera, eu acabei de ver aqui que o chat acabou, a galera mandando algumas dúvidas. Então, se ficar com dúvida, abre o microfone e pergunta, que eu acho que acaba ficando mais fácil, né? Professor, Oi. e é possível a gente achar o valor por artigo? O valor por artigo, ele vai ser dado assim, ó. Eu vou botar assim, ó. O custo por artigo vai ser a função, que é 7U mais 320, dividido por U. Que foi o que eu fiz, né? Com um artigo é 327, dividido por 1. Com 2 artigos é 334 por 2. Com 3, 341 por 3. Então, o custo por artigo é 7U mais 320 dividido por U. Não tem um valor exato, porque vai depender da quantidade, mas a função é essa aqui. Beleza? Beleza, obrigada. Por nada. Ó, o Gabriel pediu para fazer a 15 depois, beleza? A Ana pediu para fazer a 13 também, posso sim. Se puder explicar somente o raciocínio da interpretação do gráfico 17, ok.
e depois a 12 na mesma página e a 20. Ok, já temos aí um bom número de questões. E galera, não se preocupem, se não der tempo hoje, segunda-feira que vem a gente faz, a gente está com tempo para poder desenvolver bem. Tá? Eu não quero correr com conteúdo, nada disso. Então, não se preocupe se não der tempo hoje, na semana que vem a gente faz. Tá bom? Ou a gente marca um plantão aí nessa semana, não sei, o que ficar bom para vocês. Tá? Vamos lá. Item 3. Em um lote de 5.000 artigos produzidos pela microempresa, o preço de custo unitário é menor do que R$ 6,89. Então, ó, vamos pegar essa função que eu coloquei aqui. Essa função aqui de baixo. Ó. Vamos fazer o preço unitário para 5.000 artigos. Primeiro, vamos ver o custo de 5.000 artigos. O custo de 5.000 artigos vai ser 7 vezes 5.000 mais 320. Certo? 7 vezes 5.000 dá 35.000. É isso? Mais 320 dá 35.320. Beleza, galera? Se eu errar a conta, me corrija, por favor. Então, dá 35.000 mais 320, 35.320. Agora, qual vai ser o preço unitário, galera? O custo unitário vai ser 35.320 dividido por 5.000, porque são 5.000 unidades. Então, 35.320 dividido por 5.000. Ao fazer essa divisão, galera, isso aqui dá 7,064. Ou seja, o preço unitário é 7,064 por artigo, o que torna o item certo ou errado? O que torna o item errado, né? Ele fala que é menor do que 6,89. Beleza? Tranquilo? Galera, nem tem como ser menos do que R$7. Se você analisar, é 7 vezes a quantidade de unidades, né? Vezes a quantidade de unidades, mais 320. Então, cada unidade é R$7 e tem esse 320. Então, no mínimo R$7, cara, que você vai pagar. R$7 alguns quebrados. Não tem como ser menos do que isso. Beleza? Mas tá aqui, ó, calculadinho pra gente ver. Item 4. O custo unitário de produção decresce à medida que se produzem mais unidades dos artigos. Galera, olha só. Acompanha aqui comigo. Quando foi um artigo, o custo unitário foi 327. Quando foram 2 artigos, 167. 3 artigos, 113. 5.000 artigos, R$7. Está decrescendo, gente? À medida que eu aumento a quantidade de unidades, está decrescendo o preço por artigo? Sim. O que torna o item certo ou errado? O que torna o item certo. Beleza, gente? De boa? Item 5. Considere que cada artigo seja vendido com um lucro de 35% sobre o preço de custo. Para que o preço de venda unitário dos artigos seja menor do que R$10,50, deverão ser produzidos 412 artigos. A questão 4 a gente já fez. Vamos lá, questão 5. E esse é o item mais difícil, né, gente, desse bloco de questões aí. Então, peraí, a função custo unitário é essa função aqui, ó. Vou marcar aqui ela de roxo. Essa função é a função custo unitário. Vou até escrever aqui. Custo unitário. Aí o que ele vai fazer? Ele falou que cada artigo vai ser vendido com lucro de 35%. Então ele vai pegar esse custo unitário, minha porta vai bater. Ele vai pegar esse custo unitário, essa função CA de U, e ele vai aumentar 35%. Então ele vai multiplicar por 1,35, certo? E ele quer que esse preço de venda seja menor do que R$10,50. Ok? Então, tem até outro jeito de fazer essa questão, mas eu vou fazer por esse caminho. Então, olha só, essa função, 7U mais 320 sobre U vezes 1,35 tem que ser menor do que R$10,50. Beleza? Agora eu vou dividir dos dois lados por 1,35. Então vai ficar assim, ó, 7U mais 320 sobre U tem que ser menor, dividindo dos dois lados por 1,35, né? Vai ficar assim, ó, 10,5 dividido por 1,35 dá 7,35.
7,777. Ficou meio feia a conta aí, né, galera? Mas vamos fazer, né? Então, vai ficar assim, ó. 10,5 sobre 1,35. Eu não vou nem mexer. Vai ficar apertado. Vai ficar apertado. Vou continuar na próxima página. Tá, galera? Vou continuar na próxima página. Multiplicando cruzado aí, ó. O que eu vou ter? Vamos só escrever aqui. Era 7U mais 320 sobre U tem que ser menor do que 10,5 dividido por 1,35. Né? Então, multiplicando cruzado, eu vou ter o seguinte. Ó. 7U vezes 1,35 mais 320 vezes 1,35 tem que ser menor do que 10,5U. Beleza? Então, vamos fazer as continhas aí. Ó. Vamos fazer as continhas aí. Então, vai ficar 10,5 menos... Primeiro, vamos fazer a conta, né? 7 vezes 1,35. Estou usando calculadora aqui, viu, gente? 9,45U mais... Agora, vamos fazer aqui. 320 vezes 1,35 mais 432 tem que ser menor do que 10,5U. Então, 9,45U menos 10,5U menor do que menos 432. Agora, a gente vai fazer 10,5 menos 9,45. Então, menos 1,05U menor do que menos 432. Vou multiplicar por menos 1, vai ficar assim, ó, 1,05U, inverte o sinal de desigualdade, maior do que 432. Então, U tem que ser maior do que 432, dividido por 1,05. Galera, eu fiz alguma conta errada aqui? Se eu tiver feito, me ajuda. Tem alguma conta errada aqui, gente? Não, né? Então, agora vamos fazer aqui, ó, 432 dividido por 1,05. Então, U tem que ser maior do que 411,43. Galera, o que ele está falando no enunciado? Ó, ele está falando que deverão ser produzidos 412 artigos para que o preço seja menor do que 10,50. E a gente chegou à conclusão aqui, ó, que tem que ser maior do que 411, ou seja, tem que ser pelo menos 412 artigos, o que torna o item certo ou errado? O que torna o item certo. Beleza, então vamos lá. A Receita Federal cobra imposto de renda de todos os brasileiros segundo as tabelas abaixo. Então, tá aí, ó. Alíquota do imposto de renda retido na fonte, rendimento de trabalho, 15... Então, ele está dando aí como que calcula. Então, uma pessoa com salário de até R$ 1.058 não paga o imposto de renda. Uma pessoa que recebe R$ 1.058,01 até esse valor aqui, 2.115, paga 15% e deduz R$ 158,70. Beleza. Beleza, vamos lá então. Ele está dando aí as tabelas. Tabela progressiva para cálculo anual de no calendário 2001. Ok. Para calcular o imposto devido para o cidadão, falei de errado. Para calcular o imposto devido, um cidadão deve considerar sua renda. Desse valor, calcular o valor do imposto devido segundo a alíquota apresentada na tabela. E, finalmente, subtrair a parcela a deduzir. Por exemplo, um cidadão cuja renda anual em 2001 tenha sido de 18 mil, deve calcular 15% de imposto e, em seguida, deduzir uma parcela de R$ 1.620 desse imposto. Ou seja, o imposto devido para o cidadão dele. Então, ele ensina a calcular um imposto aí. Então, o que você vai fazer? A pessoa vai pegar o salário dela, multiplicar pela alíquota, menos a parcela a deduzir. Beleza? Então, ó, no caso aqui do cara, o salário dele era 18 mil. Quem ganha 18 mil, nessa tabela aqui, ó, tem uma alíquota de 15%. Então, multiplicou por 0,15. E depois deduz da parcela, que daqui dá 1.620. Beleza? Então, tá aí. Então, o procedimento análogo permite calcular o imposto retido na fonte sobre uma renda qualquer. Beleza. Item, questão 15, tem 1. Se um cidadão teve uma renda anual de 9.870 em 2001,
esse cidadão deverá pagar mais do que R$ 130 de imposto de renda. Então, calma aí. A pessoa que em 2001 recebia R$ 9.870. A tabela de 2001, cálculo anual. Espera aí, galera. Isso aqui é anual, beleza. Então, calma aí. Uma renda anual. Então, olha só, gente. O cara que teve uma renda anual de 9.870, ele recebe até 10.800. E uma pessoa que recebe até 10.800, ele é isento, né? Ele é isento. Ou seja, esse cara aqui, ele nem paga imposto de renda. O que torna o item certo ou errado? Errado. Beleza? Porque, olha só, 9.870 em 2001, quem recebe anualmente isso, está isento. Beleza? Então, vamos lá. O imposto de renda só é devido por alguém que tem ganhos acima de R$ 21.600? Não, gente. Uma pessoa que começa a ganhar a partir de R$ 10.800 até R$ 21.600 também deve imposto de renda. Então, o item 2 é errado. Ok? Que é o caso do exemplo aqui. Ó. O próprio exemplo mostrou quanto que o cara paga de imposto de renda. Item 3. Um cidadão que tem um valor de R$ 2.048 para receber na próxima semana deverá recolher na fonte sobre tal recebimento um imposto de R$ 148,50. Essa questão está um pouco esquisita, né? Porque ele não falou a data, mas eu imagino que seja para essa tabela aqui, né, gente? Essa questão ela não ficou clara em qual tabela que tem que usar. Mas beleza, vamos usar essa tabela aqui. Então, vamos calcular quanto que um cara tem que pagar de imposto de renda se ele for receber um valor de R$ 2.048. Então, primeiro, eu vou fazer aqui em cima, eu acho que cabe aqui. Ó. Eu vou pegar aqui 2.048. A pessoa que recebe 2.048, ela entra em qual parcela? Ela entra na alíquota de 27,5%. Então, vezes 0,275. Então, a gente vai fazer primeiro essa conta. 2.048 vezes 0,275. Então, 2.048 vezes 0,275. Isso aqui dá R$ 563,20. Só que depois a gente tem que tirar uma alíquota. A gente tem que tirar uma alíquota de quanto? A parcela a deduzir de 423. Então a gente vai fazer 563,20 menos 423,08. Isso aqui vai dar, vamos lá, isso aqui é menos 423,08. Isso dá 140,12. Oi. Não seria... Não, eu errei. Acabei de ver. Eu li. É na de cima, né, velho? Isso. Desculpa. Obrigado. Ai, galera, não tô desatento. É nessa aqui que vai entrar, né? Porque 2048, seu jegue, é menor do que 2.115. Foi mal, velho. Burro pra caramba. Então, vamos lá. Foi mal, galera. Vezes 0,15. Agora sim. Então, vai ficar 2.048 vezes 0,15. Foi mal, galera. Falta de atenção total aqui. Isso dá 307,2. E agora, tem que tirar essa parcela aqui. Então, vai ficar 307,2 menos 158,7. Isso aqui vai ficar menos 158,7. Isso vai ficar 148,50. O que torna o item certo ou errado, o que torna o item certo. Foi mal, galera. Eu na hora que li, eu li tipo 2.400. Aí eu falei, é maior. Viajei aqui. Jumentão. Professor, Oi. aqui nesse item você falou que não estava claro qual que era a tabela, mas ele fala que, tipo, que tem que recolher da fonte. Aí lá na primeira tabela ele fala que a renda é retida na fonte. Então,
Tá. Só que a primeira tabela, ela só vai ser usada a partir de 1º de janeiro de 2002. E a segunda tabela é o calendário de 2001, entendeu? Por isso que eu achei confuso. Mas dá para fazer, né? Senão não teria como fazer. Provavelmente, quando caiu isso no vestibular, era no ano de 2003, sei lá. E aí a pessoa já sabia que a tabela que estava vigente era essa tabela de cima. Né? Uhum. Item 4. Obrigada. Nada. O rendimento sobre o capital aplicado em renda fixa por um certo cidadão brasileiro foi de R$ 3.424,58 nesse mês. Se tal rendimento é tributado na fonte, no ato do saque, o cidadão deseja sacá-lo hoje, então mesmo pagará o imposto. Ou seja, mesmo esquema, né, galera? Vamos fazer aqui de verde escuro, para a gente poder só mudar a cor. Então, R$ 3.424,58, e eu vou multiplicar isso por 0,275. Então, essa conta aqui, vamos fazer aqui, vou fazer na calculadora, obviamente. 3.424,58 vezes 0,275. Isso dá... Cara, coloquei menos, velho. Vezes 0,275. Isso dá 941,7595. E agora eu vou pegar esse valor aqui, vai ficar meio feio, mas vai dar para entender. E vou tirar qual a parcela que tem que deduzir. 423,08. Então, tirando essa parcela que tem que deduzir, então isso aqui vai ficar menos 423,08. Isso vai dar quanto, gente? Isso aqui vai dar 518,6795. E ele falou que ele vai pagar imposto de 684? Não, ele vai pagar um imposto de 684,92. Viu, gente? Sejam meus fiscais, igual vocês estão sendo, me ajudem. Eu estou mega lento hoje, principalmente hoje. Eu fui dormir 5 da manhã, acordei 7h30, velho. Essa é a minha 4ª live de hoje já. Tô lascado. Gabriel, ficou alguma dúvida aí na questão 15? Beleza. Suponha que um ciclista parta da base de uma montanha às 8 da manhã de sábado e chegue ao topo às 14 horas do mesmo dia. Ele acampa à noite e retorna no dia seguinte, novamente partindo às 8 da manhã, mas chegando na base ao meio-dia. Considerando que existe um caminho entre a base e o topo da montanha, julga os itens seguintes. A velocidade média desenvolvida pelo ciclista no percurso de descida é igual a 3/2 da velocidade desenvolvida por ele na subida. Então, peraí, vamos pensar aqui. Eu sou bem lento com essas paradas de velocidade. Então, calma aí, galera. Olha só. A distância é a mesma, não é isso? Então, a velocidade 1 dele, a velocidade foi a distância da montanha S sobre o tempo, que foi 8, né? Isso aqui foi a velocidade do quê? A velocidade... Ah, não, que isso? O tempo, 8 da manhã e chega às 14. Então, sai 8 da manhã e chega às 14, foram 6 horas. Essa é a velocidade 1. Beleza? Qual foi a velocidade 2? Que foi a velocidade da descida. Ele sai às 8 e chega ao meio-dia. Então, 4. Ele quer a velocidade média desenvolvida da descida, ou seja, a descida dividido pela subida. Então, ele quer velocidade 2 dividido por velocidade 1. Então, vai ser S sobre 4 dividido por S sobre 6. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, o S vai para a glória e aí fica só 6 sobre 4. Mas o 6 sobre 4 a gente pode simplificar por 2, fica 3 para 2. E aí só sobra 3 sobre 2. O que torna o item certo ou errado? O que torna o item certo, né? Então, vamos lá. Item 2. O ciclista passa por o mesmo ponto do percurso no mesmo horário em ambos os dias. Galera, vamos pensar assim, ó. Vamos pensar assim. Que eu tenho um gráfico. Certo? E aqui é o tempo, né? E ele sempre parte às 8, então aqui ele começa às 8 horas. E aqui é a distância que ele percorre.
Beleza? A ideia básica é a seguinte. Ele vai ter um para subida e um para descida. Vamos botar assim, indo e voltando. A gente vai colocar o sentido. Então, quando ele vai em velocidade constante, ele está subindo. Certo? E ele chegou lá às 14. E quando ele volta, ele sai, né? Ele sai desse S e ele chega meio-dia. Vou marcar aqui de roxo. Ele chega meio-dia. Aí ele sai desse mesmo ponto, né? Deixa eu só para ficar claro aqui. Quando ele sai... Nossa, ficou horrível isso aqui. Então, olha só, galera. Quando ele sai às 8 para subir, ele sobe e às 14 horas ele chega aqui. Beleza? Agora, o que está acontecendo? Agora ele vai voltar. Ele vai sair desse mesmo ponto e vai voltar até o meio-dia. Eu não sei se o percurso foi exatamente esse, enfim, mas considerando uma velocidade média, a ideia básica que ele fez esse desenvolvimento. Olha só, galera, essas retas, elas se encontraram em algum momento? Sim, elas se encontraram em algum momento. Ou seja, significa que em algum momento do dia, né, entre 8 e meio-dia, ele passou pelo mesmo lugar no mesmo horário. O que torna o item certo ou errado? O que torna o item certo. Beleza? Item 3. O gráfico ao lado poderia representar corretamente a distância D do ciclista à base da montanha, medida a partir desta na subida e na descida em função do tempo gasto por ele. Então, beleza, vamos ver se isso aqui pode representar. Ele não colocou uma velocidade média, né? Ele não colocou uma velocidade constante. Mas, galera, olha só, o que está errado aqui, gente? Tem uma coisa nesse gráfico que já torna ele errado. Olha esse pedaço aqui, ó. Olha esse pedaço aqui. A função ela está simplesmente reta. Isso pode acontecer, galera. A distância ficou exatamente a mesma. Olha só, vamos supor que aqui seja 1. Né? Para 1 hora, ele ficou numa distância aqui e numa distância aqui. Ele ficou em todas essas distâncias durante 1 hora. Isso é possível, galera? Esse gráfico pode representar essa situação do ciclista? Não, não pode. Então, essa parada atrapalhou ele. Ó, a subida está até certo. Ó. Ele sai de 0, acaba em 6. Na descida, ele sai de 0 e acaba em 4, que foi o tempo que durou. O que está estragando essa questão? Esse pedaço aqui. Porque isso aqui não é função, galera. Isso aqui é vesgo, né? Não faz nem sentido. Com 1 hora, ele tem algumas distâncias diferentes no mesmo instante. Não faz sentido. Esse instante tem imagens diferentes. Então, esse item é um item errado. Beleza? Professor, Oi. então não seria possível, com um gráfico de distância pelo tempo, mostrar que ele deu uma paradinha durante o percurso? É possível, só que, olha só, o que está acontecendo aqui nesse gráfico? O que está acontecendo nesse gráfico aqui, ó, que eu circulei? Ele tem, para 1 hora, ele tem distâncias diferentes. Ah, tá. Para distanciar mesmo, o gráfico tinha que estar assim, né? Entendi. Beleza? Tá bom, obrigada. Por nada. Essa questão aqui, Mariana, pode ser só a interpretação do gráfico mesmo. Beleza. A gente faz a interpretação do gráfico e aí, se for o caso, a gente acaba fazendo, mas vamos ler a situação aí. Para a resolução, não, ok. Uma companhia de distribuição de energia elétrica trabalha com a seguinte tarifa sobre o consumo residencial de energia. 5 centavos por quilowatt para um consumo de até 30, 0,09, né, 9 centavos para o consumo entre 30 e 100, 13 centavos para um consumo de 100 a 200, 16 centavos para o consumo acima de 200. A cobrança da energia será feita até o mês passado. Perdão, era feita até o mês passado de forma escalonada. Isso é, cada porção de consumo numa residência era cobrada dentro da faixa correspondente. Por um decreto da diretoria da companhia, a cobrança passará a ser efetuada a partir desse mês em uma única alíquota relativa ao consumo total da residência. Os gráficos representam o custo da energia em relação ao consumo. Ok. Então, olha só, o que ele está falando?
Vamos supor que no modelo antigo, que é esse primeiro gráfico, né? Esse aqui é o modelo antigo, e esse gráfico de cá, peraí que eu estou fazendo cagadinha. Deixa eu só travei o computador aqui, peraí, gente. Então, esse gráfico da esquerda é o antigo, e esse gráfico aqui é o novo. Como é que funcionava no antigo? No antigo, se ele consumisse, sei lá, 50 quilowatts, o que ia acontecer? De 0 até 30, ele consumiu, né? Ele ia pagar 0,05. Então, por 0 até 30, ele ia pagar esse pedaço. E aí, o quanto que passou de 30? 50 menos 30 dá 20. E esses 20 aqui, ele vai pagar nessa alíquota de cá, nessa tarifa de cá. Só que na nova situação, não. Enquanto ele estiver consumindo até 30, ele vai pagar 5 centavos. Passou de 30, ele vai pagar 9 centavos por tudo. E não só pelo pedaço que passou de 30. Então, antigamente, ele pagava só pelo que passou de 30. Ele pagava 5 centavos até 30. Passou de 30. O que passou, ele paga 9 centavos. Isso até 100. Chegou em 100, o que passar de 100, ele paga 13 centavos. Chegou em 200. Passou de 200, o que passar de 200 paga 16 centavos. Isso no antigo. No novo, não. No novo é assim, 5 centavos até 30. Passou de 30, você vai pagar 9 centavos para tudo que você usou. Chegou lá em 100, você vai pagar 13 centavos para tudo que você usou. Chegou em 200, você vai pagar, né, 16 centavos para tudo que você usou. Mariana, vê se ficou claro para você essa explicação, essa interpretação. Se não ficou, a gente faz, não tem problema. Ok. Então, com essa interpretação, você consegue fazer a questão. Beleza? Tranquilo? Então, eu vou passar. Se precisar voltar, galera, no final vocês me avisam que eu volto nessa questão e a gente faz ela. Questão 12. O cenário do filme Parque dos Dinossauros é um parque de diversões construído em uma ilha e habitado por diversas espécies de dinossauros e em que se buscou recriar o ecossistema que havia na Terra à época desses animais. Nesse filme, uma empresa de biotecnologia consegue clonar dinossauros utilizando DNA. Ele está contando a história, né? Em certo momento do filme, o controlador do parque desliga lá. Ok. Então, ele deu aí os gráficos na perspectiva de que a história do filme desse texto pudesse ser verdadeira, considerando a figura assim. Ou seja, ele está falando que esse gráfico é a velocidade de 3 dinossauros do parque. Ou seja, esse texto todo para falar que esse gráfico são as velocidades de 3, né, dinossauros desse parque. Ok. Então, são as velocidades que eles conseguem desenvolver, hipoteticamente, durante 8 minutos. Beleza. Então, vamos julgar os itens aí. Nos 8 minutos da perseguição representados na figura, o Brachiosauro percorre a distância de 2.400 metros. Brachiosauro. Galera, eu não sou muito lembrado da física. Mas me ajuda aí. Se eu tenho o gráfico de velocidade em função do tempo, como é que eu faço para descobrir a distância? A distância é a área abaixo da curva, né? Área abaixo da curva. Isso é física, né? Essa questão ela é mais de física. Então, quando eu tenho o gráfico de velocidade em função do tempo, eu quero descobrir a distância percorrida, é só calcular a área que está embaixo desse gráfico aqui. É só calcular essa área verde, né, que é a área do brachiosauro. Então, calcular essa área verde. Beleza? Como é que eu vou fazer para calcular essa área verde? Eu vou dividir essa figura em 2 partes. Eu vou dividir ela em um retângulo e eu vou dividir ela em um triângulo. Beleza? Então, vamos lá. Vamos fazer aí, ó. Item 1. Item 1. Vou fazer aqui do lado, né? Aqui mesmo, vai lá. Item 1. Então, como é que vai ser a área? A área vai ser a área do retângulo mais a área do triângulo.
Então, a área do retângulo é um retângulo de base 8 e altura 150. E esse triângulo, ele tem base 8, altura de 150 a 450, altura 300, sobre 2. Então, essa área vai ficar 8 vezes 150. 8 vezes 150 vai dar 1.200? 1.200. Mas, se eu simplificar aqui o 2 com 300, aqui também dá 150. 8 vezes 150, 1.200. 1.200 mais 1.200, 2.400 metros, o que torna o item certo ou errado, o que torna o item certo. Beleza? Vamos lá. A velocidade v de t do braquiossauro em metros por minuto na situação de perseguição descrita na figura pode ser expressa por v de t igual a 450 menos 75 vezes módulo de t menos 4. Aí, ó. Ele está aí colocando para a gente uma função modular, galera. Uma função modular. E bem, isso aqui dá uma certa discussão, tá? Isso leva um certo tempo. E eu vou para a próxima página para falar sobre a função modular. Ok? Então, olha só. Função modular. F de x igual a módulo de x. O que significa f de x igual a módulo de x? Isso aqui é a mesma coisa que ler assim, ó. F de x vai ser o próprio x se esse cara for positivo. Ou ele vai ser o x com o sinal trocado se o x for negativo. É assim que a gente lê uma função modular, galera. Como assim? Olha só. F de 5. F de 5 é módulo de 5. Como 5 é um número positivo, módulo de 5 é 5. Agora, quanto que é f de menos 5? F de menos 5 vai ser módulo de menos 5. Mas o módulo de menos 5 é trocar o sinal. Troca o sinal do menos 5. Fica 5. Galera, o menos na matemática, na álgebra, significa trocar o sinal. Então, o que eu estou falando? Que a função módulo é o próprio número, se esse número for positivo, ou o número com sinal trocado, se esse número for negativo. Isso é a ideia básica de função módulo. Beleza? E como é que fica o gráfico dessa função? Essa imagem aqui, galera, que a gente fez, deixa eu só apagar esses verdes aqui, porque está muito poluído. Essa noção aqui me dá esse gráfico aqui, ó. É o gráfico de uma função que a gente vai dividir em dois pedaços. Eixo Y, eixo X. Ou seja, ela é X se o X for positivo. Ou seja, quando o X é positivo, vou fazer de azul aqui, ó. Quando o X é positivo, ela é f de x igual a x. Agora, quando o x é negativo, ela é decrescente, ela é menos x. Então, ela é assim. Então, o gráfico da função módulo, galera, é um V. Ok? Então, fez V é função módulo. Como é que seria um V ao contrário? Por exemplo, se eu tivesse a função f de x... Deixa eu apagar esse exemplo aqui. Como é que seria o gráfico da função f de x igual a menos módulo de x? Seria o gráfico igual a essa, só que o V ao contrário. Então, como é que ia ficar o gráfico dessa função? Ele ia ficar assim, ó. Porque eu estou trocando o sinal. O que eu estou fazendo com essa função? Eu estou pegando a função de cima aqui, ó, e trocando sinal. Então, tudo que era positivo virou negativo. Então, isso aqui tudo ficou negativo. E o que era positivo ficou negativo. Então, V de cabeça para baixo é menos módulo. Beleza? Tranquilo até aqui, galera? É pesado. Módulo não é fácil. Beleza? Módulo não é fácil. De boa? Tranquilo até aqui, gente? Ela não é simples. Então, eu preciso que vocês vejam se você entende. Ok. Agora, e se eu tiver uma função assim, ó? G de x
igual a módulo de x mais 3. Como é que eu leio ela? Abrindo assim em dois pedaços. Galera, ela vai ser o próprio x mais 3 se esse cara for positivo, né? Se x mais 3 for positivo. Então, se x mais 3 for maior do que zero, ou seja, se x for maior do que menos 3. Então, se x é maior do que menos 3, porque se x for maior do que menos 3, o que vai acontecer? Tá certo. Se x for maior do que menos 3, o que vai acontecer aqui, galera? Isso aqui vai ser positivo, então se mantém o sinal. Agora, ela vai ser isso aqui com sinal trocado, ou seja, vai ser menos x menos 3, se o x for menor do que zero, ou seja, se o x for menor do que o menos 3. Então, ela quebra em duas. Ela com sinal igual se o que está aqui dentro for positivo, e ela com sinal trocado se o que está aqui dentro for negativo. Então, a gente quebra a função em dois pedaços. Beleza, gente? Ok? Então... Professor, Oi. pode repetir de novo, por favor? Claro. Olha só, não desliga o áudio não. Não desliga o áudio não. Que aí você vai me respondendo. Se ficar com dúvida, você responde mais rápido. Olha só. Vamos chamar vamos chamar x mais 3 de bolinha. Módulo de bolinha. Quanto que é módulo de bolinha? Vai depender. Se bolinha for positivo, é próprio bolinha, certo? Mas se bolinha for negativo, o que vai ser o módulo de bolinha? Bolinha com sinal trocado. Faz sentido? Faz. Então, olha só. Módulo de x mais 3. Se isso que eu circulei de verde for positivo, o módulo dele é ele mesmo. Mas quando que ele vai ser positivo? Ele vai ser positivo quando o x é maior do que menos 3. Então, a função vai ser isso aqui, se o x for maior que menos 3. Agora, Entendi. o que vai ser ele se esse cara for negativo? Então, se x mais 3 for negativo, ele vai ser o sinal trocado. Então, esse cara que está circulado de verde, vai trocar o sinal se o x mais 3 for negativo. Só que se x mais 3 é negativo, o x tem que ser menor do que menos 3. Então, a direita do menos 3, ela é x mais 3, e a esquerda do menos 3, ela é menos x menos 3. É complicado, não é fácil de ver, galera. Não é fácil de ver. Entendi. Obrigada, professor. Por nada. Ok? Então, vamos lá, galera. Vamos lá. Essa questão, ela dá uma atrapalhada. Então, vamos agora voltar aqui. Já que eu expliquei o básico de módulo, vamos voltar aqui. Olha a função que ele... Opa, volta. Olha a função que ele está dando aqui para a gente. Ele está dando a função v de t 450 menos 75 módulo de t menos 4. Então, peraí, galera. É uma função menos módulo, né? É uma função menos módulo. Uma função menos módulo, a gente já sabe que o gráfico dela é um V de cabeça para baixo. Olha a função do braquiossauro, ó. Olha a função do braquiossauro. Ela é um V de cabeça para baixo. Então, os indícios estão corretos, né? A ideia de ser módulo está correta. Beleza? Agora, a gente tem que fazer as outras análises aí. Quando eu coloco zero no buraco dessa função, a resposta está sendo quanto do braquiossauro? 150. Então, coloca zero no buraco dessa função para ver se vai. Vamos lá. V de zero. V de zero vai ser 450 menos 75 vezes módulo de zero menos 4. Então, isso aqui vai ficar assim, ó, 450 menos 75. Quanto que é módulo de 0 menos 4? 0 menos 4 é menos 4, vai ficar 75 vezes 4. Beleza? Então, isso vai ficar 450, vou fazer para o lado lá, né? Isso vai ficar 450 menos 75 vezes 4 dá 300. Então, isso dá 150. Opa, bateu. 0 é 150. Quando eu coloco 4 no buraco da função, a resposta é 450. Então, vamos fazer V de 4. V de 4
vai ser 450 menos 75 vezes módulo de 4 menos 4. 4 menos 4 é 0, vezes 75, 0, 450. Opa, bateu. E o último dado que a gente tem aqui, que a gente vai usar, vai ser V de 8. V de 8 vai ser o seguinte, ó, V de 8, galera, também é 150. Então, vai ficar assim, ó, 450 menos 75 vezes o módulo de 8 menos 4. Isso vai ficar 450 menos 75 vezes 8 menos 4, 4, módulo de 4, 4. Então, isso vai ficar 450 menos 300, que dá 150. Ou seja, galera, o gráfico é um V, é um módulo, certo? Então, tá certa a figura, tá certa com a ideia de módulo, e a gente testou 3 pontos. Os 3 pontos estão funcionando, e são 3 pontos muito importantes. São 2 pontos que são totalmente simétricos e o vértice do módulo. Ou seja, esse item é um item certo ou errado? Esse item é um item certo. Beleza, gente? Bem pesado, né? Bem pesado. Agora, item 3, que é o mais difícil dessa questão. A função apresentada a seguir, em que V está em metros por minuto, expressa corretamente no intervalo de 0 a 8 a soma das velocidades dos 3 dinossauros apresentadas na figura. Então, ele quer a soma das velocidades dos 3 dinossauros. Galera, o Brachiosauro está de roxo. Eu vou marcar aqui o T-Rex de vermelho. E eu vou marcar o Triceratops de amarelo. São as 3 funções aí. Beleza? Vamos lá. Eu vou fazer diferente. Eu vou copiar só essa imagem para a gente fazer ela. Essa questão, galera, eu fiz ela como aluno. Eu estava prestando esse vestibular como um teste. Eu estava no meu 2º ano. Se eu não me engano, foi 2009. E eu fiz esse vestibular para aprender. Eu fiz esse vestibular para treinar. Olha que loucura. Era da época que a prova do ONB ela era toda contextualizada, cara. Era doido, velho. Então vamos lá, olha só. De novo, o Triceratops está de amarelo. O T-Rex de vermelho. E o Brachiosauro está de roxo. Beleza? Ele quer uma função que dê a soma das 3 velocidades. Mas vamos construir a velocidade de cada um deles. Primeiro, vamos lá. Vamos fazer a do T-Rex. Galera, qual é a função do T-Rex? A função do T-Rex ela não está sempre a mesma. Ela vem como uma reta crescente, né? Ficou uma bosta isso aqui. Ela vem como uma reta crescente, ela chega nesse ponto e vira uma função constante. Ou seja, quando o x é 4, né? Quando o t é 4, a função ela muda. Beleza? Então vamos escrever a função do T-Rex. Bem, primeiro, nesse pedaço aqui, ela é uma função crescente do 1º grau que toca o eixo y em 150. Então ela é do 1º grau, então f de x igual a x mais b, e o b dela é 150. Agora vamos descobrir o a. Então, f de x é ax mais 150, e eu sei o seguinte, que f de 4 é igual a 750. Então, f de 4 é a vezes 4 mais 150, isso é igual a 750. Então, 4a igual a 750 menos 150 é 600, a igual a 150. Então, a função do T-Rex, vamos botar assim, ó, t de x de T-Rex, né? Não, botar r de Rex, né? Porque tem um t lá. A função do T-Rex vai ser 150, a variável é t, 150t, mais 150. Só que é isso, galera? Não. É isso só até t igual a 4. Só o t até 4. Porque depois que o t é maior do que 4, ela é igual a quanto?
Depois que o t é igual a 4, ela é igual a quanto? Ela vira uma... Gente, eu vou escrever aqui em cima, tá? Porque tá me irritando. Então, o que acontece com a função do T-Rex? Ela é 150t mais 150 quando t é menor ou igual a 4. Beleza? Só que depois que chega no 4, ela vira uma função constante. Ela fica 750 quando t for maior do que 4. Né? Maior ou igual a 4. Então, essa é a função do T-Rex, que se quebra em 2 pedaços. Beleza? Agora, vamos pensar no Triceratops. Triceratops. Não sei escrever essa jossa, não. Triceratops. Como é que fica a função do Triceratops? A função do Triceratops ela é constante. Então, a t de x do Triceratops ela vai ser 450. Não interessa o que eu colocar no buraco. Beleza? E, por fim, a gente vai fazer a do Brachiosauro. A do Brachiosauro, a gente já sabe pelo item anterior que é esse número aqui, ó. A gente já sabe pelo item anterior que a do Brachiosauro é isso aqui, ó. É 450 menos 75 módulo de t menos 4. Então, vamos escrever. Espera aí. Então, a do Brachiosauro é, eu já esqueci, né? 450 menos 75 vezes módulo de t menos 4. Essa é a função do Brachiosauro. Só que vamos escrever essa função do jeito correto. O que ela vai ser? E aí que é a dificuldade, cara. É agora que vem a grande dificuldade dessa questão. Como é que eu vou abrir isso? Vamos pensar primeiro só no módulo de t menos 4 aqui no canto, galera. Módulo de t menos 4. O módulo de t menos 4 ele vai ser igual ao quê? Ele vai ser o próprio t menos 4 se o t for menor, for maior do que 4. Não é isso? Ou não? Errei. Então, ó, se ele for positivo, t menos 4 maior que 0, t maior do que 4. Então, t menos 4, se isso for maior do que 0. Maior do que 4, burro. E vai ser o menos... Calma aí, galera. Está muito apertado aqui. Deixa eu fazer mais bonitinho. Vamos pensar só no módulo de t menos 4. De novo, estou repetindo aqui. Só no módulo de t menos 4. O módulo de t menos 4, ele vai ser o próprio t menos 4 se o t menos 4 for positivo. Então, t menos 4 maior do que 0, t maior do que 4. Ou seja, isso aqui é para t maior do que 4. E o módulo de t menos 4, ele vai ser ele com sinal trocado, então menos t mais 4, se o t menos 4 for menor do que 0, ou seja, se o t for menor do que 4. Ou seja, essa função ela vai ser escrita de duas maneiras. Ela vai ser escrita da seguinte maneira. Se o t for menor do que 4 ou se o t for maior do que 4. Então, ela vai ser 450 menos 75 vezes. Se for menor do que 4, vai ser menos t mais 4. Se t menor que 4. Deixa eu apagar aqui, agora que a gente já fez. Ou ela vai ser 450. Aqui é 75, né? Menos 75 vezes t menos 4, se o t for maior do que 4. Então, ela fica desses dois jeitos. Vamos agora só escrever essa função de um jeito mais organizado. Ih, galera, eu fechei o chat aqui sem querer. Espera aí, deixa eu ver. Pesada, né, galera? Eu tô sentindo o peso da respiração de vocês aqui. O tanto difícil que é essa questão. Então, vai ficar assim, ó. 450 menos, né? Vamos fazer aqui, ó, menos 75 vezes menos t, mais 75t, menos 75 vezes mais 4 vai ficar menos 300. Então, essa função ela vai ficar assim, ó, 75t, 450 menos 300 dá mais 150. Então, é essa função se t for menor do que 4. E se t maior do que 4, vai ficar assim, ó, 450 menos 75t mais 300. Então, vai ficar assim, ó, menos 75t, 450 mais 300 dá mais 700, se o t for maior do que 4.
Então, são essas as funções que a gente vai usar. O que ele quer agora? Que a gente some as três funções. Ele quer que a gente some as três funções. Então, vamos lá. Perceba que tanto o Rex quanto o tiozinho aqui, o Brachiosauro, o 4 ele é um divisor da parada. Então, a gente vai quebrar em duas, antes de 4 e depois do 4. Então, vai ficar assim, ó. Vamos somar todo mundo aí antes do 4. Então, é 150 T mais 150 do Rex, 450 a do Triceratops e 75T mais 150 a do Brachiosauro. Então, vamos somar isso aqui. Dá 225T, mais agora soma essa parada toda. 600, 750. Se eu errar a conta, você me corrige. Beleza? E agora vamos somar a outra. A outra do T-Rex é 750, a do Triceratops é 450 e a do Brachiosauro é menos 75T mais 700. Mais 750. 750. Olha eu errando conta de novo aqui. Então, vai ficar assim, ó. Menos 75T mais 750. E agora, você soma isso. Dá menos 75T, 750, 750, 1.500, mais 450, mais 1.950. Então, as funções são 225T mais 750 e menos 75T mais 1.950. Se eu não errei nenhuma continha, né? Obviamente. Agora, vamos olhar o enunciado, galera. Olha lá. Olha lá. Se T for menor do que 4, né? Ó, entre 0 e 4, 225 mais 750. E se o T está entre 4 e 8, menos 75T mais 1.950, como nós havíamos feito. Tá lá. Pesadíssima, galera. Essa questão é aquela em que o filho chora e a mãe nem imagina. Pesada, pesada, mais pesada que eu nessa quarentena, comendo feito um porco. Tá foda, já tô comendo, velho. Você tá louco. Sara. É foda, né, Sara? Foi você que tinha pedido essa, né? Deu para ter uma noção, gente? Essa aí vocês vão ter que ver o vídeo umas 3 vezes depois, né? Função módulo é pesada, pesada. Essa questão, gente, é aquela questão assim. O primeiro item, calcular uma área é fácil. Pá, mata. O segundo item, você sabe que função módulo é Vzinho? Mata. O terceiro você pula para fazer mais tarde, porque é muito tempo. É muito complicado, cara. É muito complicado. Ela realmente é uma questão bem complicadinha. Vamos lá. Questão 20. Para acabar, né? Eu acabei não fazendo as questões que eu queria fazer, mas como eu disse, não tem problema, tá? Na semana que vem eu começo a aula mostrando para vocês. Bom, que como a gente já fez umas questões bem pé nos peitos, eu só vou mostrar para vocês os raciocínios que eu quero. Aí a gente continua tirando dúvida. Tem o item 4 e a questão 5. Longuinha ela, hein? Vamos lá. Hoje vocês quiseram me espancar, né, gente? Vocês têm um grupo no WhatsApp, vocês falaram assim, hoje a gente vai judiar do Bogado, a gente vai dar uma surra nele, de chinela. Eu tô me sentindo que eu tomei um tiro aqui com essa aula de hoje. Vamos lá. Então, essa questão aqui, né? Vamos lá. Deixa eu até dar uma bocejada aqui, gente. Pera aí, porque, porra, essa questão do Triceratops com o T-Rex, com o Brachiosauro, nossa, parece que esses dinossauros tudo passaram em cima de mim, velho. Vamos lá. Último teorema de Fermat. No denominado último teorema de Fermat, Pierre de Fermat postula que não há solução para a equação x elevado a n mais y elevado a n igual a z elevado a n, que generaliza o teorema de Pitágoras. Ou seja, se
só serve para o Teorema de Pitágoras. Não tem para o cubo, para a quarta, para a quinta. Quando n for um número inteiro, maior ou igual a 3 e gera o quê? Beleza. Tendo como referência o último Teorema de Fermat, provado no final do século passado, julgue os itens a seguir acerca de geometria e números reais. Sabendo que Pitágoras acreditava que os números racionais eram suficientes para medir tudo o que era possível medir, conclui-se, usando o próprio Teorema de Pitágoras, para triângulos, retângulos e isósceles, que Pitágoras estava equivocado. Sim, galera, Pitágoras estava equivocado. Por quê? Porque só os números racionais servem para medir tudo? Não, gente. Para a gente conseguir medir tudo, a gente usa os números irracionais. O que ele está falando aqui para provar com o Teorema de Pitágoras no triângulo isósceles? O triângulo quadrado, né, gente? Vocês já viram isso lá em trigonometria. O triângulo quadrado, vamos supor, é o triângulo retângulo isósceles, né? Em que os ângulos aqui são 45 e 45. Vamos supor que os catetos dele meçam 1. Se você fizer o Teorema de Pitágoras, né, você vai ver que a hipotenusa ao quadrado é 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, a hipotenusa ao quadrado igual a 2, hipotenusa é raiz de 2. E raiz de 2 não é um número racional, é um número irracional. Ou seja, esse tamanho que mede raiz de 2, Pitágoras já não conseguiria medir, porque ele acha que não existe número irracional, né? Ele não conhecia esses números. Então, o item é o item certo, porque, de fato, Pitágoras estava equivocado. Não são só os números racionais que vão medir tudo. Na verdade, os irracionais eles são muito importantes, porque eles vão preencher todos os espaços da reta numérica. Item 2. Se x, y e z são números complexos, imaginários, puros e suas partes imaginárias são números inteiros estritamente positivos, então eles podem satisfazer a identidade x ao cubo mais y ao cubo igual a z ao cubo, se esses números são números imaginários puros, complexos imaginários puros, e suas partes imaginárias são números inteiros estritamente positivos. Então, eles podem satisfazer a identidade. Galera, não. Mas vamos pensar o porquê não. Eu preciso julgar isso para vocês, né? Então, vamos lá. Espera aí que eu abri um negócio aqui. Pronto. Bem, não há solução para a equação que generaliza quando n for um número inteiro ou maior do que... Beleza, como é que eu vou provar isso? Galera, eu tenho certeza que não. Mas eu não consigo provar para vocês agora. Eu vou trazer a prova dessa na semana que vem. Beleza? Me cobrem. Na semana que vem eu trago a prova dessa. Ok? Vamos lá. Como é que eu vou provar isso com o ensino médio, galera? Não sei, eu vou pensar como é que eu provo isso para vocês. Item 3. Infere-se do último teorema de Fermat que não existem triângulos retângulos em que os comprimentos dos lados correspondam a números que sejam quadrados perfeitos. Infere-se do último teorema que não existem triângulos retângulos em que os comprimentos dos lados correspondam a números que sejam quadrados perfeitos. Infere-se do último teorema. Eu estou querendo entender por que o Luiz colocou essa questão no capítulo de função do primeiro grau. Vou perguntar para ele, porque não tem nada de função do primeiro grau aqui, né? Infere-se do último teorema que não existem triângulos retângulos em que os comprimentos catetos correspondam a números que sejam quadrados perfeitos. Galera, olha só. Quais são os quadrados perfeitos? Os quadrados perfeitos são 1, 4, 9, 16, 25, 36 e assim sucessivamente. Certo? Eu quero afirmar se esse item é certo ou errado. Galera, eu consigo escrever 3 desses números aqui, de modo que eu satisfaça o teorema de Pitágoras? Eu consigo fazer isso? Galera, vamos lá. 4 ao quadrado mais 9 ao quadrado não vai dar 16 ao quadrado. Né? 4 ao quadrado é 16, 9 ao quadrado é 81. Então, se você soma isso, né, dá nem 100. 16 ao quadrado é bem maior. 1 ao quadrado, 4 ao quadrado, não dá 9 ao quadrado, não dá 16 ao quadrado.
Ou seja, por indução, é uma técnica que a gente usa na matemática, a gente não consegue provar. Eu não consigo pegar quadrado perfeito, eu não consigo, sei lá, falar que 9 ao quadrado mais 25 ao quadrado é igual a 36 ao quadrado, galera. De forma alguma. De forma alguma. Né? Porque, olha só, como são quadrados perfeitos, galera, isso aqui é 3 ao quadrado, mais 5 ao quadrado tem que ser igual a 6 ao quadrado, isso está certo? Não. 3 à quarta mais 5 à quarta é igual a 6 à quarta? Não tem como, galera. Não tem como. Porque se, olha só, vamos lá. Se x, y e z são quadrados perfeitos, se x, y e z são quadrados perfeitos, vamos falar que o x é a ao quadrado, que o y é b ao quadrado e que o z é c ao quadrado. Então, o que tem que ser pelo teorema de Pitágoras? X ao quadrado é a ao quadrado, mais y ao quadrado, b quadrado ao quadrado, igual a z quadrado ao quadrado. Então, isso fica a à quarta mais b à quarta igual... Z não, é c, né? A à quarta mais b à quarta igual a c à quarta. Gente, essa equação é possível solucionar? Não, porque o último teorema de Fermat me garante que não pode. Então, o item 3 é um item certo. Pesadíssima, galera. Professor, Oi. mas aí ele está falando, então, de colocar no Teorema de Pitágoras os quadrados perfeitos e não as raízes deles, né? Não, ele está falando que os lados do triângulo não podem ser quadrados perfeitos. De fato, não podem. Ó, infere-se do último teorema que não existem triângulos retângulos em que os comprimentos dos lados correspondem a números que sejam quadrados perfeitos. Então, o lado não pode ser 4, o outro 25 e o outro 36, entendeu? Não dá para ser os três lados tendo o quadrado perfeito. Entendeu? Entendi. Então, não são as raízes, porque eu pensei, então existe, por exemplo, o triângulo pitagórico, mas eles seriam as raízes dos quadrados perfeitos. Exato. O triângulo pitagórico, 3, 4 e 5, os três não são quadrados perfeitos. O único quadrado perfeito que tem entre eles é o 4. Entendeu? Entendi. Perfeito. Então, obrigado. Por nada. Vamos lá. De acordo com o último teorema de Fermat, é impossível encontrar números inteiros estritamente positivos, A, B e C, que satisfaçam a identidade que está aí. No entanto, é possível encontrar números racionais, A, B e C, estritamente positivos, tal que A à quinta mais B à quinta igual a C à quinta. Galera, racionais? Não. Racionais não. Porque olha só, galera, pensa comigo aqui. Deixa eu mudar a cor aqui. Número racional é todo número que eu consigo escrever na forma de uma razão. Isso aqui, gente, para resolver essa parada aqui, peraí. Para resolver essa parada aqui, A à quinta, B à quinta, C à quinta, eu estou mexendo com expoente. Qual é a volta do expoente, gente? É raiz. Ou seja, se o número não é exato, se o número não é inteiro, eu vou ter que tirar a raiz desse número. Então, para resolver isso aqui, eu teria que estar mexendo com coisa na casa da raiz quinta de alguma coisa. Galera, isso aqui é um número racional? Não, isso aqui é irracional. É impossível resolver isso com qualquer número racional. Porque se com o número inteiro não dá, com o número racional também não dá. Só vai dar com números irracionais. Então, esse item também é um item errado. Professor, Oi. eu não entendi a questão de tirar a raiz. Porque, olha só, é A à quinta mais B à quinta igual a C à quinta, certo? Isso aqui é uma equação exponencial, certo? Porque tem expoente aqui. Ok? Uhum. Vamos supor que B seja 2 e o C seja 3. Um exemplo. Então, A à quinta mais 2 à quinta igual a 3 à quinta. Então, A à quinta mais 32 é igual a 243. A à quinta vai ser 243 menos 32, dá 221.
Então, quem vai ser o A? A raiz quinta de 221. E toda vez que eu tentar resolver uma questão como essa, uma equação como essa, eu vou chegar numa resposta em que essa resposta é o quê? É a raiz quinta de alguma coisa. E a raiz quinta de alguma coisa, ou ela é inteira, ou ela é irracional. Então, inteira não é, porque o teorema de Fermat já garante que ela não pode ser inteira. Agora, se ela não é inteira, ela só pode ser irracional. Ela pode ser racional, como está aqui no enunciado? Não, ela não pode ser racional. Ela vai ser a raiz quinta de alguma coisa. Tá bem, obrigada. Fez sentido? E sim, Beleza. Vamos lá. Última. Conta-se na lápide de Diofante de Alexandria. Nossa, essas questões já me dá sono. Vamos lá. Um dos principais inspiradores de Pierre de Fermat havia a seguinte inscrição: Deus lhe concedeu a graça de ser um menino pela sexta parte de sua vida. Depois, por 1/12, ele cobriu seu rosto com a barba. Em seguida, após a sétima parte, iluminou-se a luz do casamento, e 5 anos depois, ele concedeu-lhe um filho. Ah, criança tardia e má, depois de viver metade da vida de seu pai, o destino frio o levou. Após consolar sua mágoa em sua ciência dos números por 4 anos, Diofante terminou sua vida. Com base na situação descrita, assinale a opção correta no item a seguir, que é do tipo C. Galera, eu vou pegar essa questão separada, porque ela não tem nada a ver com o enunciado, e a gente vai fazer ela separada. Já deu horário aí, mas como a gente acabou começando um pouquinho mais tarde, eu vou terminá-la aqui. Essa é aquelas questões que a gente tem que ficar montando a equação, né? E aí você lê, e quanto mais você lê, mais buga. Vamos lá, vamos tentar fazer junto aí. Deus lhe concedeu a graça de ser um menino pela sexta parte da sua vida. Ele quer saber a idade do cara, né? Então, a sexta parte da sua vida. Então, peraí, vamos quebrar aqui. Menino. Ele foi menino durante a sua idade X sobre 6. Depois, por 1/12, ele cobriu seu rosto com barba. Então, ele usou barba por 1/12. Então, X sobre 12. Em seguida, após a sétima parte, iluminou-se a luz do casamento. Em seguida, após a sétima parte. Ok, iluminou-se a luz do casamento. E 5 anos depois, concederam um filho. Criança tardia e má, depois de ver metade da vida de seu pai, o destino frio o levou. Após consolar sua mágoa. Vamos lá, bugou. Então, o que ele está falando aqui? Ó? Ele está falando aqui, em seguida, após a sétima parte. Então, o que é esse após a sétima parte? Galera, se eu estiver errado, por favor, me corrija aí. Essa questão, a última vez que eu fiz ela, tem alguns anos. Então, tem muito tempo que eu não faço ela. Se eu estiver errado, você me corrige. Ele está falando que essa vida dele aqui foi a sétima parte. É isso? Deixa eu fazer só um rabisco aqui, galera. 2 palitos. Me dá um tempinho aqui. Tá meio confuso, né? Em seguida, após a sétima parte, então, ele ficou parado aí, né? Depois da barba, sétima parte, iluminou-se a luz do casamento. Depois de 5 anos, então, peraí. Sétima parte, vamos colocar aqui. Sétima parte. Então, X sobre 7. Ele iluminou-se a luz do casamento, depois de 5 anos, ele teve um filho. Então, filho... professor, Oi. não seria 7 de 12 da fase adulta dele? Tipo, a sétima parte da fase adulta? Olha, no texto Eu não também me não deixa claro consegui. isso. Eu também não sei resolver a questão, mas tipo, a interpretação que eu tive foi essa. Porque senão ele falaria assim, depois da sétima parte da sua fase com barba. Ok. Entendeu? Uhum. Vamos fazer. Se a gente errar, a gente faz de novo até acertar. Essa aqui eu não lembro como é que... Eu não tenho ela de cabeça não, entendeu? Ok. Vida do filho. Vida do filho.
É a metade da vida do pai. Ok? Aí ele ficou nos números por 4 anos. Então, seria isso. Então, ficaria assim. X é igual a x sobre 6. Deixa eu só ver aqui, galera, se bate. Tá certo mesmo. Quem foi que tinha perguntado? Foi a Jessie? Da questão da 7ª parte foi eu mesma, professor. Não, tá certo. Olha, tá certo isso aqui. Bem, eu acho que tá. Olha só. Então, a vida toda dele, que tem X anos, é a soma disso tudo. Então, fica assim, ó. A vida dele, que é X, é igual a X sobre 6, mais X sobre 12, mais X sobre 7, mais 5 anos do filho dele, depois é o tempo, né, que ele ficou casado, mais X sobre 2, que é o tempo que o filho dele viveu, mais 4. Beleza? E agora vamos resolver essa questão. O MMC aí dos denominadores é 84. Vou multiplicar todo mundo por 84. Então vai ficar assim, ó. 84x igual 84 dividido por 6 dá 14, então mais 14x, mais 84 dividido por 12 dá 7, então mais 7x. 84 dividido por 7 dá 12, então mais 12x. 84 vezes 5 dá 420. 84 dividido por 2 dá 42, então dá 42x. E 84 vezes 4 dá 336. Galera, confere para mim, por favor, os números, porque vocês sabem que eu sou craque em errar conta. Beleza? Então, 336. Se eu errar, por favor, me corrija. Agora, vamos somar todo mundo que tem X com quem tem X e quem não tem com quem não tem. Então, vai ficar assim, ó. 84x é igual 14 mais 7, 21. Mais 12, 33. Mais 42, 75. É isso? Me ajuda aí para não errar, galera. 14 mais 7 mais 12 mais 42, 75. Então, é igual a 75x mais 420 mais 336 mais 756. Beleza? Então, agora a gente vai fazer 84x menos 75x. Né? 84 menos 75 dá 9. Eu já estou usando calculadora para essa conta, porque a cabeça já está falhando. Igual a 756. Então, x vai ser 756 dividido por 9. Então, vamos lá. 756 dividido por 9. Isso dá 84 anos, que foi a vida dele. Pesada também essa aí. E eu vou perguntar para o Luiz Fernando por que ele colocou essa questão no módulo de função do primeiro grau. Fala, velho, tira essa jossa dessa questão, velho. Questão longa que não tem nada de função do primeiro grau. Fala, ô chefe. Beleza, galera? Passamos aí 10 minutos do horário, 14 minutos do horário. Deu para entender aí essa questão, gente? É isso mesmo. Então, menino, ele foi a 6ª parte da vida, usou barba por 1/12 da vida, por 7, né, por 1/7 da vida dele, ele ficou no limbo. 5 anos foi o tempo que ele ficou para ter filho depois que casou, enfim. Então, é isso aí. Beleza, galera? Ana, você levantou a mão, foi mal, acabou de aparecer aqui para mim. Professor, na verdade, só uma última dúvida antes do senhor desligar. É porque, aula passada, quando o senhor tinha passado para a gente uma questão de achar a lei de formação de uma função, aí o senhor passou um método, que é até aquele que está nos exercícios resolvidos, sabe? Se o senhor abrir aí, o senhor vai achar. Aí, eu queria saber, porque assim, eu achei o método meio complicado. Aí eu lembrei que lá na geometria analítica, a gente podia achar a lei de formação pelo determinante. Aí, aplicando, deu certo. Eu queria saber se foi uma mera coincidência ou se eu realmente posso fazer.
Pode sim, porque a função do primeiro grau é uma reta, né? E aí você usa determinante para fazer a reta. Né? Sim. Aí eu lembrei que tinha até aquela a equação mais básica, assim, da geometria analítica que fazia pelo determinante. E eu pensei, Sim. Então... Pode fazer por determinante, pode fazer por ioiô michôchô. Só lembra de que quando você fizer por determinante ou ioiô michôchô, você isola o y, para você poder deixar a função certinha, tá? Tá, beleza, professor. Obrigado. Nada, galera. Hoje foi punk, velho. Tomei um tiro na cara aqui, velho. Hoje foi punk. A gente fez as questões bem difíceis do material, mas deu tudo certo. Eu vou trazer só a explicação lá dos complexos para vocês, que eu não sei explicar. Eu sei julgar, mas eu não sei explicar. Eu vou pensar numa explicação clara para vocês. Beleza? E é isso, galera. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Hoje foi complicado. Hoje eu cansei. Eu vou encerrar aqui a reunião. Beleza? Agradeço muito a vocês aí pela parceria, pela participação. Vocês são campeões demais. Beleza? Um abraço, galera. Bons estudos. Qualquer coisa, pode chamar aí. Vou encerrar aqui. Valeu. Tchau, tchau.